Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesta aula vamos trabalhar com a estrutura for. Vamos ainda identificar cada um dos 4 elementos fundamentais de uma estrutura de repetição. For tem a seguinte sintaxe: palavra reservada for. Aí eu tenho a abertura e o fechamento dos parênteses. Dentro desses parênteses eu já tenho 3 dos 4 elementos fundamentais de uma estrutura de repetição. A primeira delas é a inicialização. A inicialização ela faz a função de colocar um valor inicial em uma variável de controle. As estruturas de repetição elas costumam utilizar uma variável para controlar as execuções do seu bloco de instruções, ou seja, essa variável definirá a quantidade de vezes que o bloco irá ser executado. É através dessa variável que em algum momento a estrutura irá parar de executar. Logo, esta variável de controle terá o seu valor alterado e possibilitará que a execução do bloco chegue ao fim. Caso esta variável de controle não tenha o seu valor alterado durante a execução do bloco de código, o algoritmo entrará em um estado chamado de loop infinito, ou seja, a sua execução não chega a um fim e ocasionará travamentos no programa, e é algo que nós precisamos evitar. Bom, o segundo elemento fundamental presente aqui na estrutura do for é a condição. A condição ela possibilita realizar o teste na variável de controle para que em algum momento esse teste retorne falso e mande que a estrutura pare de executar o bloco de código. O terceiro elemento é a iteração. Na estrutura do for, nós temos evidenciada a iteração. A iteração é o que nós chamamos do incremento ou do decremento da variável de controle. E através do incremento e decremento que eu faço a alteração do valor da variável de controle para que em algum momento a condição transforme-se em falsa e pare a execução do bloco de código. Bom, e dentro do for, delimitado pelas chaves, pela abertura de chaves e pelo fechamento de chaves, eu tenho o corpo do nosso código, ou ainda chamado de bloco. Definida de forma teórica a estrutura do for, vamos aplicar de forma prática no NetBeans. Vamos então, com o NetBeans aberto, eu vou utilizar aquele terceiro projeto que a gente já vem trabalhando aí no curso. Tirei todo o código que a gente adicionou, deixei ele zerado, como se ele tivesse sido criado nesse exato momento. E aí a gente vai criar a estrutura para a gente trabalhar. Bom, a estrutura do for, né, pessoal? For, abre e fecha parênteses, a chave para definir o bloco. Aqui dentro eu preciso ter uma variável que será a minha variável de controle. Bom, na linguagem C, a gente precisa declarar uma variável fora aqui do for. Geralmente a gente utiliza variável i ou j, enfim, não precisa ser uma variável que tenha um sentido, assim, o seu nome. A gente pode declarar i. Bom, dentro da linguagem Java, é possível a gente declarar a variável de controle diretamente aqui dentro do for. Int i, ponto e vírgula, aí a minha condição, né, qual é o meu critério de parada. Algo que eu esqueci de comentar, mas só voltando até aqui essa imagem, cada um destes elementos fundamentais aqui da estrutura do for
falando principalmente desses três elementos, a inicialização, a condição, que é o critério de parada, e a iteração, eles são separados sempre por ponto e vírgula. Sempre deverão ser colocados os pontos e vírgulas. Se você colocar vírgula aqui nesse lugar, já vai gerar um erro, certo? Você precisa sempre colocar o ponto e vírgula aqui para separar a inicialização, a condição e a iteração. Beleza, voltando para o NetBeans. Eu fiz a declaração da minha variável de controle, só que quando eu faço a declaração, se você lembrar lá da imagem, eu digo que o primeiro item aqui, o primeiro destes elementos é a inicialização. Início, né, pessoal? Ou seja, eu preciso colocar um valor inicial para a minha variável. Então, aqui eu tenho que inicializar ela com algum valor. Bom, depois eu preciso fazer um teste, ou seja, o meu critério de parada, que é a minha condição, o meu teste condicional. Bom, mas aí, pessoal, para fazer o teste, eu preciso ter algum objetivo, né? Qual é o nosso objetivo com esse for aqui? Bom, a gente não definiu ainda, né? Então, vamos dizer que a gente quer mostrar os números de 1 até 100, por exemplo, incluindo 100, tá, pessoal? A gente quer incluir o 100. Bom, olhando aqui para o nosso for, certo? A gente vai utilizar aqui a impressão do i. Aqui dentro do nosso bloco, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar system.out.println, certo? Aqui eu só vou imprimir o conteúdo do i. Olha só, eu vou imprimir o conteúdo do i. Na primeira vez que executar o nosso código, o que ele vai mostrar na tela? Bom, se eu comecei aqui o nosso for com 0, a primeira vez que executar essa linha, ele vai mostrar 0, né, pessoal? Só que olha só, eu quero mostrar os números de 1 até 100. Então aqui a inicialização não vai começar em 0, vai começar em 1. Isso aí a gente tem que cuidar, tá, pessoal? Porque a gente tem que ver o que o nosso problema está pedindo e aí sim a gente coloca ali dentro do for. A inicialização, a gente tem que ver qual é que é o nosso teste e também qual que é a iteração, se é um incremento ou se é um decremento. Bom, começa em 1, qual é que é o meu critério de parada? O meu critério de parada é enquanto o i for menor ou igual a 100. Por que menor ou igual? Se for só menor, eu vou mostrar na tela aqui somente do 1 até o 99. Se eu quero incluir o meu limite superior, eu preciso colocar menor ou igual, certo? Beleza. Depois disso, eu tenho a minha iteração. A minha iteração, eu vou trocar sempre o valor do meu i. No início, ele vai valer 1. Depois, no loop seguinte, né, na execução seguinte do nosso for, eu quero que ele tenha o seu valor alterado. Eu quero que o valor dele seja 2. Ou seja, ele precisa ser alterado de 1 em 1, né, pessoal? Então, a gente vai utilizar um operador de incremento ou decremento. Bom, decremento ele diminui em uma unidade, o incremento ele aumenta em uma unidade. Então, nós vamos utilizar o operador de incremento i mais mais, certo? Isso aqui, se eu executar agora, pessoal, ele vai mostrar para a gente 100 linhas de saída, né? Cada uma das linhas ele vai mostrar um valor para a gente. Vamos dar um play aqui e vamos visualizar a saída aqui do nosso algoritmo. Olha só, pessoal. Comecei no 1, 2, 3, enfim, até o 100, 99, 100. Então está correto aqui a nossa condição, a nossa inicialização do for, a nossa condição e o nosso incremento.
digamos que se eu tivesse tirado o menos aqui, não tivesse colocado, só vou executar aqui para mostrar para vocês, para provar que ele vai do 1 até o 99, certo? Lá, a inicialização não precisa mostrar, né, porque a gente não alterou, só alterou aqui o limite superior. Bom, vocês devem lembrar, né, pessoal, do mais, né, quando a gente coloca à esquerda, ele vai incrementar primeiro, né, e depois usa. Se eu coloco à direita, ele vai usar primeiro e depois incrementar. Só vamos trocar o lado aqui para mostrar para vocês. Olha só, aqui não teve modificação nenhuma. Por quê, pessoal? Por causa que eu não tenho atribuição, certo? Aqui ele é só o incremento da própria variável naquele momento da iteração, certo? O que ele faz, pessoal? Dentro do for, ele começa, ele inicializa, certo? Quando começa a execução, inicializa, coloca o valor inicial e já faz o teste, para ver se no começo o teste já não vai retornar falso. Beleza, ele fez o teste, executa a primeira vez o bloco. No final, depois que executou o bloco de código, ele vai fazer aqui a iteração, ou seja, o incremento ou decremento de acordo com o que eu defini aqui, certo? Como não tem uma atribuição, tanto faz eu colocar do lado esquerdo ou do lado direito. Vai funcionar, porque a iteração ela é feita em um passo isolado, beleza? Depois que eu faço a iteração, ele vem e executa novamente o meu teste. Ele vai executar de novo esse primeiro passo? Não, esse passo só é executado uma vez quando começa a execução do bloco do for, certo? Beleza, executou aquela vez, não executa mais. Aí depois só vai ficar executando o teste condicional, né, que é o meu critério de parada, e ainda a iteração, que é o meu incremento ou decremento para trocar o valor da minha variável de controle. Executa novamente, né, o bloco de código, chega no final, altera aqui o valor do i, executa, né, a iteração. Depois de executar a iteração, volta e faz o teste condicional para ver se a condição ainda é verdadeira. Quando se transformar em falso, aí sim ele para a execução. Bom, exercício aí para vocês, pessoal. Eu quero alterar esse algoritmo e quero fazer com que sejam exibidos na tela os números começando em 100 até o 1, incluindo 1 e incluindo 100, certo? Em ordem inversa. Aqui a gente mostrou de 1 até 100. Agora eu quero que vocês modifiquem esse exemplo para mostrar de 100 até 1, beleza? Em ordem decrescente. Vamos lá, pessoal. Exercício para vocês. Uma dica, cuidado para não colocar aqui o for de vocês em loop infinito, ok? Cuidem bem o que vocês vão fazer. Deem uma olhada na inicialização, está certo? No teste condicional está certo, e também aqui na iteração, beleza? Então vamos lá, pessoal, deem o pause no vídeo e tentem fazer sozinhos o exercício. Caso não consigam, assistam aí a minha resolução. Beleza, pessoal? Vamos então resolver. Espero que tenham tentado aí. Vamos lá então. Bom, eu falei para vocês que eu quero mostrar agora de 100 até 1, incluindo 100 e incluindo 1. Beleza? Então vamos lá. Então o meu i agora, ele vai valer 100, certo? Porque eu vou começar no 100. Agora, qual que é o meu critério de parada? Enquanto o i for maior ou igual a 1, certo? E agora o meu i ele vai diminuir, né? Porque eu começo em 100 e aí eu quero que ele vá diminuindo. Ou seja, o meu i ele vai sofrer um decremento, vai ter o seu valor decrescido em uma unidade. Beleza? Fazendo isso e executando aqui o nosso código, vocês vão ver que ele vai começar a execução no valor 100 e vai acabar no valor 1. Bom, pode acontecer aí de você fazer de um jeito diferente aqui no nosso critério de parada. Vocês podem muito bem fazer o seguinte, não coloca o igual, coloca só o maior que 0, certo? Funciona também.
a gente colocou maior ou igual a 1, incluindo 1. Se você colocar só dessa forma, enquanto o i for maior do que o 0, vai funcionar também, pessoal, não tem problema. Você pode fazer aí de uma forma diferente, não vai deixar errado aí o seu programa, beleza? O importante é que ele siga essa ideia, né, do começar no 100 e ir até o 1, decrementando, né, e mostrando na tela, beleza? Bom, pessoal, a gente acaba então aqui esse conteúdo, né, do for. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.